Sim, agora é fato que há uma dívida histórica e isso precisa ser pago. Agora, eu estava acompanhando também um tempo atrás, numa reportagem, acho que foi no Jornal da Globo, mostrando as distorções no acesso. Que, bom, para você criar uma política de ação afirmativa, de cota de acesso, você separa uma fatia do bolo das vagas e diz, bom, essa fatia é para esse público aqui. É isso que é uma política de cotas, né? E a estatística mostrava o seguinte, que é matemático isso, imagina, né? Que aquele estudante que passa sem cota, ele precisa de uma nota bem melhor do que aquele que passa com cota. Né? Isso aí acho que é racional, né? Não é isso? Porque a competição está maior, e mais elevada para quem está sem cotas do que naquele que está com cotas. Não exatamente. Não, será que não? Exatamente. Mas eu digo assim, pelo que eu acompanhei, é o seguinte, aquele que passava sem cota, passava com uma nota, precisava de uma nota muito superior àquele que passava não necessariamente. com cotas. Depende a carreira. Agora, há uma questão de fundo. Não digo, mas a disputa em cada carreira, claro. Sim, mas há uma questão importante que está tocando, que faz parte ali, é que você está discutindo mérito. E há uma questão importante. Outro dia eu vi uma argumentação que eu achei muito interessante. Que uma coisa é mérito, outra coisa é investimento. Então eu posso dizer o seguinte, existem famílias que, por milhões de razões, conseguem, por exemplo, colocar seus filhos em intercâmbio, né, intercâmbio no exterior, conseguem dar algumas condições que permitam eles ter um padrão X. Só que outras não têm nenhuma dessas. Brancos e negros. Justamente. Só que é diferente. Aí, o que acontece? O vestibular, atualmente, ele não mede a capacidade das pessoas, mas o grau de investimento que existe nelas. É o grau de investimento. Então você faz uma relação ao poder econômico. Ao poder econômico. Justamente. Então, não se trata disso. Claro. E nesse sentido, por exemplo, o Exame Nacional do Ensino Médio, por exemplo, avança. Pois é, mas uma provocação, eu fico no papel de provocador aqui. Renato, não resta dúvida que ao você implantar cotas, né, uma fração de vagas para cotas, né? E vamos pegar aí o emblemático, a medicina. São 100 vagas na Universidade Federal. Daí você pega das 100 vagas, se você determina que 20% das vagas sejam para cotistas, é evidente que aquela população que vai concorrer pelas vagas dos não cotistas, ela tem reduzido o seu número de vagas. Então, é claro que a luta ela fica mais acirrada, porque você tem o mesmo número de candidatos que teoricamente teria, com um número menor de vagas. Né? Agora, isso não significa que a nota desse grupamento tenha que ser necessariamente maior do que a dos cotistas. Isso não está sendo apresentado na estatística? Na verdade, aí eu concordo com o professor Paulilo, né? Isso pode acontecer em função da falta de oportunidades e de investimento prévio no indivíduo, não é? Que não teve as mesmas oportunidades. Para brancos e para negros. Isso. Mas há uma diferença. O que é importante talvez salientar é que, de fato, parece que as experiências internacionais também são assim. Os cotistas, em regra, passam com notas menores. Não há como negar, porque essa é justamente a fundamentação da política de cotas. Né? Senão não faria sentido. Se tivesse que tirar a mesma nota, não se precisaria da política de cotas. O que se está discutindo é que a ideia é que, nesse momento, a cota é uma reparação para essa falta de investimento. Né? Então, em que momento que deveria ser feito? Né? Se deveria ser feito na universidade, ou se deveria ser feito antes, porque quanto mais você demorar a tirar essa falta de investimento, essa defasagem, a compensar, né, quanto mais tempo, mais vai aparecer essa diferença nas posições mais disputadas. Por exemplo, se o ingresso tivesse ações afirmativas de amplo espectro no primeiro e segundo grau, nós talvez já tivéssemos compensado isso e não precisaríamos discutir com já as escassas vagas da medicina, por exemplo. Né? Mas como isso não é feito e como a universidade acaba tendo uma função que não é só de educação, é a função de emblema, de dar um título de doutor, de nobreza para o indivíduo,
como ela acaba pegando uma função que não é uma função de conhecimento, é uma função simbólica, é por isso que também se defende que o ingresso tenha que ser ali para combater esse simbolismo que não tem nada a ver com conhecimento. Bom, eu preciso chamar um intervalo comercial e em instantes estaremos de volta aqui no Conversas Cruzadas na TV com esta provocação, porque quando se fala que uma coisa é o mérito e outra coisa é o investimento, e aí que a gente vê a diferença de quem ingressa no vestibular, quem conseguiu colocar seu filho para estudar numa escola particular, fazer intercâmbio no exterior e por aí vai, mas isso vale para brancos e negros. É uma provocação para daqui a pouco, depois do intervalo. Até já.